E aí, pessoal, vamos lá mais uma aulinha online aqui dessa turminha marota. Beleza pura? Vamos lá, agora que vocês já viram alguns vídeos sobre circuitos, sobre alguns componentes eletrônicos, sobre corrente alternada, corrente contínua, a gente vai dar continuidade aqui com esses slides, vendo uma questão bem básica mesmo assim, de circuito elétrico, como é que as cargas se comportam no circuito elétrico, como é que funciona a divisão de corrente, divisão de tensão, mas é bem básico mesmo, só para vocês entenderem algumas coisas que a fonte faz. Isso é importante para quando você tiver que dar manutenção em fonte mais para frente. A gente não vai ver isso na nossa disciplina, até porque não é tão comum se dar manutenção em fonte. Normalmente quando a fonte queima alguma coisa, a pessoa troca ela. Mas existem alguns locais de manutenção de computador que costumam dar manutenção em fonte. Não é uma manutenção tão simples, mas ter algumas informações, algum conhecimento a respeito de circuitos elétricos é muito importante. Então eu vou passar para vocês aqui alguma informação bem básica e mais, também essas informações são importantes para entender um pouquinho de eletrônica que eu vou ensinar depois para vocês. Eu vou ensinar um pouquinho de eletrônica analógica básica e um pouquinho de eletrônica digital para vocês. Isso vai ser importante para entender o funcionamento do processador e de todos os demais componentes do computador, porque o computador ele trabalha com eletrônica analógica e com eletrônica digital. Tudo que tem na placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, qualquer coisa, nós estamos lidando com eletrônica digital. Mas quando a gente fala de fonte de energia, a gente está lidando com eletrônica analógica. Então eu vou passar para vocês algumas dessas informações, alguns desses conhecimentos bem básicos mesmo, só para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, de um clock, quando a gente fala de um barramento, quando a gente fala de velocidade de memória, essas coisas assim, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Vocês viram lá no vídeo do Iberê, que eu mostrei para vocês, do Manual do Mundo, ele explica, fala lá que a medida de tensão é dada em volts, em homenagem ao Alessandro Volta. Eu montei isso aqui já para vocês, para dar uma aprofundadinha bem pouquinho. Então o que é tensão elétrica? A tensão ela é chamada também de DDP, que significa diferença de potencial. Ela é medida entre dois pontos e ela é a diferença que existe entre os potenciais elétricos desses pontos. Fica claro que só há sentido em definir tensão entre dois pontos. Qual que é a tensão desse fio? Você não sabe, você tem que medir ele em relação a alguma coisa. Normalmente você mede a tensão em relação ao neutro ou em relação ao terra. Isso varia. Então, a tensão pode ser contínua ou alternada, como vocês já viram. Ela é medida em volts, em homenagem a Alessandro Volta, esse camarada aqui, que inventou a primeira pilha. Tá vendo aqui, ó, pilha? É um monte de disquinho, tá vendo? Esses disquinhos aqui, na verdade, são como se fossem discos de cobre. Não lembro se é cobre o material, mas parece que era na época dele. Isso em 1700 e qualquer coisa, antes de 1800. Não me lembro a data, mas se vocês me perguntarem depois ou derem uma pesquisadinha aí, vocês vão saber. Então, um disco de cobre, aí aqui tem um disco de couro ou de papelão embebido em solução salina e outro disco de zinco. Depois, de novo, papelão ou couro embebido em solução salina, cobre, papelão, zinco, papelão, cobre, papelão, zinco, formando uma pilha. E o que acontece é que um dos dois materiais se oxida, o outro se reduz. Vocês vão aprender isso quando estudarem química, quando virem a pilha de Daniel. Em química vocês vão aprender um pouco disso, em físico-química. E aí isso gera uma diferença de potencial. E o que é legal da pilha de Volta? Que foi o primeiro instrumento elétrico, primeiro dispositivo elétrico a produzir corrente continuamente. Antes eles conseguiam um pico de corrente, que é o que acontece, por exemplo, com a eletrostática. Você está lá carregado e você se descarrega, pronto. Então o que eles conseguiram carregar um material e depois descarregar ele. Isso dava um raiozinho, um choque, alguma coisa assim, mas não era contínua. Depois, se vocês quiserem, a gente pode contar um pouco mais sobre essa história aí do Alessandro Volta. Mas ele conseguiu fazer isso, um elemento que produz corrente continuamente, beleza? Bom, outro cara muito importante aí é o André-Marie Ampère. Então, a corrente elétrica, o que é a corrente? Falando de tensão, né? A corrente é a intensidade do fluxo de carga elétrica que passa por um determinado ponto em um circuito. Então, por exemplo, você tem ali o fio, onde está passando a corrente. Vou pegar um fio qualquer aqui. Vou pegar esse cabo USB só para representar, tá bom? Então você tem um fio aqui. Quanto de corrente está passando aqui? O que eu vou fazer? Eu vou determinar um ponto no fio. Vou medir aqui, ó, quanto de corrente passa aqui nesse ponto, tá?
E é assim que você mede corrente. É claro que depois eu vou mostrar para vocês que para medir corrente eu preciso abrir o circuito, colocar um amperímetro ali. Mas não importa com isso agora não. Então, quanto de corrente passa aqui? Né? O Iberê deu o exemplo usando um cano com água. Então, qual é a vazão de água passando aqui? Então, você tem uma diferença de potencial, por exemplo, no caso da água, e há uma vazão passando. Se essa diferença for maior, a água passa mais rápido. Então, em um determinado tempo, passa mais água. Na eletricidade é a mesma coisa. Se eu tenho uma tensão maior aplicada aqui no fio, vai passar mais corrente elétrica. Ok? Então, essa é a ideia. E aí, a corrente ela pode ser contínua ou alternada, assim como a tensão, e a medida é em ampere, um Azinho maiúsculo, em homenagem ao André-Marie Ampère, francês. O volta era italiano. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de tensão contínua, esse aqui é o símbolo de tensão alternada. Então aqui, se eu fosse representar uma tomada elétrica, seria assim. Se eu fosse representar uma pilha, seria assim. E esse aqui é o símbolo da corrente. É uma setinha com I. Normalmente o I minúsculo representa a corrente alternada, o I maiúsculo representa a corrente contínua. E aí o pessoal utiliza aqui, ó, AC/DC não é a banda, né? AC de Alternated Current e Direct ou Direct Current. E aí eu posso usar essa simbologia aqui, ó, esse tiozinho indica que é corrente alternada e esse traço contínuo com alguns tracinhos embaixo representa a corrente contínua. Esse desenho aqui do lado do ampere, ele está indicando o seguinte, ó, quando passa uma corrente elétrica num fio, gera-se um campo magnético em torno desse fio. Esse é um fenômeno físico que acontece na natureza. Sempre que eu tiver uma corrente elétrica passando aqui no fio, em torno dele aqui, ó, gera-se um campo magnético. Esse campo ele tem um fluxo contínuo, se a corrente for contínua. Se a corrente é alternada, o fluxo magnético também é alternado. E aí tem uma lei da natureza que diz o seguinte: quando tenho um campo elétrico, ou no caso aqui uma corrente elétrica, eu tenho o campo magnético. Mas se eu tenho um campo magnético, não necessariamente eu tenho corrente elétrica. Acontece que se eu tenho um campo magnético oscilante, eu gero uma corrente elétrica ou um campo elétrico oscilante também. Esse é o princípio da onda eletromagnética. Então eu tenho um fiozinho aqui. Se eu tiver uma corrente alternada aqui nesse fio, essa corrente alternada gera um campo magnético alternado, beleza? Um campo magnético alternado gera em torno de si um campo elétrico alternado, que gera outro magnético alternado, que gera outro elétrico alternado, e assim vai. E se propaga como uma onda. Isso é a onda eletromagnética. Então, quando você tem naqueles cabos flat do seu computador passando dados ali, dados são 0 e 1. 0 e 1 significa tenho corrente, não tenho corrente, tenho corrente, não tenho corrente. Então, na verdade, ali está ocorrendo uma alteração de corrente o tempo todo. Existe uma alteração de campo magnético o tempo todo. Isso gera ondas eletromagnéticas naquele cabo flat. E em qualquer cabo onde eu tiver variação de corrente, vai gerar onda eletromagnética. Esse é o princípio de funcionamento de uma antena. É assim que funciona uma antena. A antena transmite porque há uma variação de fluxos elétrons ali e isso gera um campo eletromagnético, uma onda. Tá? Essa onda, ao bater em outra antena, provoca nessa antena a corrente elétrica. É assim que funciona uma antena de recepção. Então, qualquer fio funciona como uma antena de emissão, qualquer fio funciona como antena de recepção. É por isso que você precisa blindar o computador. É por isso que aquele cabo flat de 80 vias tem 40 vias de transmissão de dado e outras 40 vias que são só fios puros, sem nada, aterrados, exatamente para receber essa onda eletromagnética e mandar essa corrente que sobra para o terra. E aí você não tem interferência nos seus dados. Ok? Mas o importante é só que vocês entendam isso. Qualquer corrente alternada vai gerar onda eletromagnética. E é por isso que a fonte fica dentro de uma caixa de metal, porque essa caixa de metal ela vai blindar, não deixa as ondas eletromagnéticas passarem. Então falamos de tensão, falamos de corrente. Outro conceito importante é a resistência. Então você tem uma tensão empurrando os elétrons, você tem esses elétrons querendo passar para o meio. E esse meio oferece uma resistência. Para uma dada tensão, a corrente depende da resistência do meio por onde essas cargas deverão fluir. Quanto maior a resistência, menor o fluxo de cargas para uma mesma diferença de potencial. A resistência é medida em ohms. Esse é o símbolo, em homenagem a Georg Siemens Ohm. O Iberê falou George Siemens, mas ele era alemão, então é Georg Siemens Ohm, beleza? Esse é o símbolo da resistência, um Rzinho. E aqui está a simbologia.
E aí nós temos uma formulinha, né, que relaciona tensão, corrente e resistência que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ó, os materiais são assim classificados em relação à passagem de corrente elétrica em 3 categorias. Nós temos os isolantes, eu acho que vocês já entenderam bem isso, que são aqueles que oferecem alta resistência à passagem de cargas elétricas. Nós temos os condutores, que não oferecem quase nenhuma resistência à passagem de corrente elétrica. E aqui tem um ponto importante. Eu falei para vocês que o isolante, a gente trabalha com eles como se eles tivessem resistência infinita. Não é infinita, mas a gente trabalha nesse sentido. Condutores, a gente trabalha como se ele tivesse resistência zero. Não é zero. Todo fio metálico, o melhor condutor que existe, ele tem uma resistênciazinha, por menor que seja. Os supercondutores, por exemplo, têm resistência bem próxima a zero. Mas o cobre, o ouro e a prata, que são os melhores condutores elétricos, eles têm uma resistência muito pequenininha, desprezível, a depender do tamanho do fio. E aí a terceira categoria são os semicondutores, que se situam entre os 2 extremos mencionados anteriormente. Só que, ó, semicondutor não quer dizer que ele tem uma resistência mediana, tá? Um material que tem resistência mediana, digamos assim, eu aplico a tensão e passa pouca corrente, ele é ainda meio isolante, não é um bom condutor, ele é um mau condutor. Então ele isola, deixa passar pouca corrente. O que a gente chama realmente de semicondutor são os materiais que, ora, eles funcionam como isolantes, ora, eles funcionam como condutores. Então, dependendo do modo como eu trabalho com eles, eles vão funcionar como isolantes ou como condutores. Um exemplo é o diodo, que é um elemento que deixa a corrente elétrica passar num sentido e não deixa passar em outro. Então, é como se fosse uma válvula. É mais ou menos assim. Vamos supor que... Deixa eu pegar o material aqui. Vou pegar essa pilha que está aqui na minha frente. Ou isso vai confundir vocês? Vou pegar outro material. Deixa eu ver aqui o que eu tenho na minha mesa. Aqui, ó, ótimo. Vou pegar essa chave aqui, ó. Essa chave vamos representar como se ela fosse um diodo. Deixa eu colocar um fundo branco aqui para melhorar a visualização dela, tá? Então vou imaginar aqui, ó, que a corrente elétrica passe nesse sentido, mas quando ela vem no outro sentido ela não passa. Isso é um semicondutor, tá? Então quando a corrente vem nesse sentido, ele funciona como um condutor. Quando vem nesse sentido, ele funciona como isolante. Então o semicondutor ele tem essa característica de ora funcionar como isolante, ora funcionar como condutor. Muito bem. A relação que eu falei para vocês entre tensão corrente e resistência é chamada de lei de Ohm. É uma lei natural que diz que a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, ela é em função da razão entre tensão elétrica, que às vezes é representado pela letra U, sobre a resistência elétrica. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Perfeito? Essa é a relação, e ela é muito parecida com aquela primeira lei de Newton, ou é a segunda lei, já não me lembro mais, que diz que a aceleração ela é uma resultante da força sobre a massa. Isso é uma constante na natureza. Uma ação, uma reação, na verdade, ela é sempre em função de uma força sobre algo que resiste a essa força. No caso lá da lei de Newton, é uma força aplicada sobre uma massa que resiste a essa força. Tá? E o resultante é uma aceleração. No caso aqui da lei de Ohm, da eletricidade, a minha força é a tensão elétrica, o que resiste é a resistência elétrica, e o resultado dessa força sobre uma resistência é a corrente elétrica. Perfeito? A gente pode usar esse triângulo aqui, ó, que ajuda a gente a identificar as fórmulas. Ó. I é igual a V sobre R, ou R é igual a V sobre I, ou V é igual a I vezes R. E outro conceito muito importante para a gente é o conceito de potência. A potência é a rapidez de conversão de energia. Essa rapidez de conversão de energia em qualquer campo ligado à ciência é conhecida pela denominação de potência. Outra definição de potência é a energia que realiza trabalho. Não vou entrar nesses detalhes para vocês porque vocês vão ver isso em física. Então a potência é medida em watts. A gente fala watts, mas o nome do camarada era James Watt. Tá? Ele era britânico. Se ele fosse alemão, seria watt. Muito bem, então a potência é dada por V vezes I, ou seja, a potência elétrica, ela é a tensão multiplicada pela corrente. E aí, se a gente voltar nesse triângulo aqui, ó, a gente pode substituir, se eu não tenho o valor da corrente, eu posso substituir por V sobre R. Se eu não tenho o valor da tensão, eu posso substituir por I vezes R. Por isso que a potência também pode ser V ao quadrado sobre R, ou pode ser R vezes I ao quadrado. Mas a gente não vai trabalhar com fórmulas, tá? A gente não vai fazer contas. Isso aqui é só para vocês entenderem as grandezas elétricas. E aí nós temos algumas simbologias que vocês vão ver em documentos, manuais, datasheets de circuitos elétricos. Isso aqui é um voltímetro, isso aqui é um amperímetro,
Isso aqui é um ohmímetro. Isso é um diodo, que eu falei para vocês, a corrente passa nesse sentido, não no outro. Isso é um capacitor. Isso é uma forma de representar uma fonte de corrente contínua. Isso é uma chave desligada. Isso é uma chave ligada. Isso é um fusível. O fusível é um dispositivo elétrico que ele se rompe quando passa uma corrente excessiva. Então, por exemplo, se eu tiver um fusível de 3 amperes, pode passar 2, pode passar 1. Se passar 3 amperes, ele se rompe. Então, é um dispositivo de proteção. Isso aqui é o símbolo do terra, isso aqui é o símbolo de resistência elétrica e isso aqui é o símbolo de indutância elétrica. Então, é só para apresentar vocês aí. Vamos ver como é que é um circuito elétrico. Primeira coisa que a gente precisa saber é como é que se comportam os dispositivos. Eu não vou explicar para vocês como é que se comporta um capacitor e circuito elétrico, vocês vão aprender isso em física lá no terceiro ano. Isso aqui que eu vou mostrar agora também vocês vão aprender lá no terceiro ano. É só para vocês terem uma ideia do que acontece no circuito elétrico, tá? Então, por exemplo, se eu coloco uma resistência na frente de outra resistência, eu estou aumentando a resistência. Então, se eu mantenho a mesma tensão aqui, ó, entre A e C, eu tenho uma tensão AC aplicada aqui. O que vai acontecer é que quando eu coloco 2 resistores, o resistor resultante ele é a soma dos resistores 1 e 2, tá vendo? Só que aí acontece um fenômeno que a gente chama de divisor de tensão. Veja só, a corrente que entra em A e sai em C, ela passa nos 2 resistores. Então a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2. Pensa como se fosse água e fossem canos, tá? Tá um ligado no outro aqui. A água que passa aqui também. Então a corrente total ela é igual à corrente que passa por R1, ela é igual à corrente que passa em R2, é a mesma corrente. Só que o que acontece? Eu tenho uma tensão entre A e C, mas se eu medir entre A e B, ele vai me mostrar um outro valor de tensão. E aí eu posso dizer que a tensão entre A e B, somada com a tensão entre B e C, me dá a tensão total aqui, ó, entre A e C, que é o que a gente vê nessa formulinha aqui, ó. Então aqui a gente tem um divisor de tensão. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 2 resistores iguais. Se eu tiver 2 resistores iguais, a tensão AB é igual à tensão BC. Então, se eu estiver aplicando, por exemplo, 10 volts entre A e C, eu posso pegar entre B e C 5 volts. Então, eu fiz aqui um divisor de tensão. Outra característica é quando eu ponho em paralelo. Então, aqui são resistores em série, aqui são resistores em paralelo. O que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu ponho resistor em paralelo, eu estou diminuindo a resistência total. É como se eu tivesse aqui, ó, passava água por um cano. Aí eu vou lá para um cano em paralelo. Ou seja, eu posso passar mais água agora. Tem 2 canos. Então é a mesma coisa aqui no caso da resistência elétrica. Se eu ponho resistências em paralelo, a resultante costuma ser menor do que as outras. Então o cálculo é feito dessa forma aqui, ó. E a tensão que é aplicada entre A e C, ela é a mesma tensão aqui, ó, no R1, porque é o mesmo ponto, ó. Esse aqui é o mesmo ponto que esse. Esse aqui é o mesmo ponto que esse. E a mesma tensão em R2, ó. É o mesmo ponto aqui e aqui. Então, VAC é o mesmo V1 que é o mesmo V2. Já a corrente que entra em A e sai em C, ela não é a mesma em R1 e R2. Ó. A corrente vem aqui e ela se divide. Uma parte passa por aqui, a outra parte passa lá por R2. Então a gente tem aqui o que a gente chama de divisor de corrente. Nas nossas residências, as cargas elétricas estão assim, em paralelo. Então quando eu ligo algo na tomada, eu estou ligando em paralelo na rede. Liguei outra coisa na tomada, outra coisa na tomada, outra coisa na tomada. Eu estou diminuindo a resistência total da minha casa. Isso vai fazer com que passe mais correntes, que é o que vai subir a conta de energia no final das contas. Bom, olha essa lanterna aqui. Isso aqui é um circuito elétrico bem simples. Eu tenho aqui 2 fontes de tensão, 2 pilhas, ligadas a uma lâmpada. Então, num polo da lâmpada. No outro polo da lâmpada vem aqui para um interruptor. Do interruptor vai para o polo negativo da minha bateria, da minha pilha. Como que eu represento isso no desenhozinho, tipo um desenho desse aqui, ó? Ele vai ficar dessa forma, ó. Olha só, uma pilha, outra pilha, o interruptor, a lâmpada, fecha circuito. O circuito ele é sempre fechado. No caso ele está aberto porque o interruptor está aberto aqui, ó. Quando eu fechar o interruptor, fecha o circuito, acende a lâmpada. Aqui está escrito 3 volts. Uma pilha, ela normalmente tem 1,5 volts. Como eu tenho 2 pilhas em série a gente soma. O que vai acontecer aqui é que eu tenho 3 volts aplicados nessa lâmpada. Então, ó, uma pilha 1,5 volts, 2 pilhas em série, 3 volts, 3 pilhas em série, 4,5 volts. Agora, se eu tiver 2 pilhas em paralelo, veja só aqui, ó, eu tenho 1,5 volts. Como esses pontos são o mesmo, então eu tenho a mesma tensão aplicada aqui, ó. Então eu tenho 2 pilhas com 1,5 volts. Qual que é a vantagem de usar pilhas em paralelo? Se uma pilha consegue descarregar apenas 1 ampere, se eu tenho 2 pilhas eu consigo descarregar 2. Então eu posso usar mais cargas, ou as pilhas podem durar mais tempo, e assim vai.
Se eu preciso de uma lâmpada que consome mais corrente, por exemplo, é melhor usar em paralelo. E aqui, ó, em mista. Tenho duas pilhas em série aqui, duas pilhas em séries aqui, as 4 juntas em paralelo. E aí eu tenho 3 volts aplicados em alguma parte do circuito. E aí eu consigo mais corrente quando eu coloco as fontes em paralelo. Olha esse circuitinho aqui, ó. Aqui eu tenho 3 volts, aqui eu tenho uma chave, outra chave, outra chave. Perguntinhas aqui, ó. Como que eu faço para acender só a lâmpada 1? Como que eu faço para acender só a lâmpada 2? E como que eu faço para acender a lâmpada 1 e 2? O que acontecerá com as lâmpadas L1 e L2 se os interruptores S1, S2 e S3 forem fechados ao mesmo tempo? Vamos lá, por partes. Como é que eu faço para acender a lâmpada L1? Então eu vou pegar aqui, ó. L1 está aqui. Aí eu quero acender L1. Eu preciso fazer com que a corrente passe aqui, correto? A primeira coisa que eu preciso fazer é fechar aqui. Fechei. Vai passar aqui, vai passar aqui. Só que aí vai acender L1 e L2. Eu não quero que L2 acesa. Se eu fechar esse 3, o que vai acontecer? A maior parte da corrente vai passar por onde tem menos resistência. Teoricamente, uma chave tem resistência 0. Então, toda a corrente vai passar por aqui. Aí, o que nós vamos ter? A corrente passando aqui. Aqui está aberto, então ela vai passar por aqui, acender a lâmpada. Chega aqui, ela encontra 2 caminhos. Um de resistência e outro de 0 resistência. Então, ela vai passar por onde é mais fácil. E fecha o circuito. Está aí a minha corrente. Acendi a lâmpada L1 fechando as chaves S1 e S3. Como é que eu faço para acender só a lâmpada L2? Responde nos comentários. Como é que eu faço para acender L1 e L2? Responde lá nos comentários. Agora, o que acontece se eu fechar todas as chaves? O que acontece se eu vir aqui e fechar S1? Ó, minha corrente vai vir aqui. Aí eu fecho S2. Opa, minha corrente vai preferir passar por aqui. Fecho S3, ela vai passar aqui. Olha só, não tem resistência nenhuma nesse circuito, né? Quando isso acontece, nós temos um curto-circuito. E aí a chance de queimar é muito grande. Porque um curto-circuito significa resistência próxima de 0. Uma tensão aplicada em resistência próxima de 0 tende a fazer com que a corrente fique próximo de infinito. Isso não vai acontecer, claro, mas é uma corrente muito alta que pode torrar a fonte, ou se a fonte aguentar, pode torrar os fios. Em suma, vai queimar alguma coisa. Letra B e letra C vocês respondem nos comentários, tá bom? Vamos lá. Depois vocês tentem fazer em casa isso aqui, ó. Quanto é que dá a resistência resultante aqui? Quanto é que dá a resistência resultante aqui, ó? Qual o valor da corrente B? Qual o valor da corrente A? Não precisa me mandar essas respostas, tá bom? É só para vocês exercitarem aí. Tá aqui a resposta, mas façam antes. Mesma coisa aqui, ó. Tentem fazer quanto que é a corrente que passa aqui, passa nesse parte do circuito. Tem a resposta em seguida, mas é legal que vocês tentem fazer antes, tá bom? Muito bem. Agora como é que eu meço isso tudo? Existem voltímetros analógicos digitais. Existem amperímetros analógicos digitais. Existem ohmímetros analógicos e digitais. Lá no nosso laboratório nós temos analógicos e digitais. A gente vai usar os digitais, mas assim que a gente tiver uma aula prática, eu vou mostrar também para vocês os analógicos, tá bom? Aqui tem 2 exemplos de multímetros digitais. O multímetro, esse aqui eu tenho que escolher a escala. Então, por exemplo, eu vou medir uma tensão. Eu quero medir uma tensão de 1,5 volts. Eu acho que lá tem 1,5 volts, é uma pilha, por exemplo. Quero saber quanto de tensão tem nessa pilha. O que eu vou fazer? Olha só, eu tenho um multímetro aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Esse multímetro aqui está desligado. Se vocês olharem bem aqui, ele tem uma escala semelhante a essa que vocês estão vendo no multímetro do lado. Vamos supor que eu quero medir essa pilha aqui que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então essa pilha, como é uma pilha, eu imagino que ela tem 1,5 volt. Essa não vai ter. Inclusive essa pilha está bem velhinha, quase estourada aqui, tem que jogar fora. Eu vou ter que escolher uma escala aqui para medição. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a escala de tensão contínua, tá vendo? É uma pilha. Se eu fosse ligar na tomada, é essa aqui, ó. Tem um tiozinho ali, ó, de tensão alternada. Aqui também a gente tem isso. Tensão alternada aqui, tensão contínua aqui. Como é 1,5 volt, eu vou escolher uma escala próxima de 1,5 volt. Então eu tenho uma escala aqui, ó, 200 mV, é como se fosse 0,2 volts. 2000 mV, que é, na verdade, aí como se fosse 2 volts, né? Aí vai 20 volts, 200. Eu não preciso colocar a escala de 20 volts, eu estou querendo medir 1,5. Então eu vou colocar a escala de 2 volts. Isso aqui diz qual é o valor máximo que ele vai medir. Então eu vou girar aqui, ó, para 2 volts. Não sei se você vai conseguir ver aí, se a câmera vai pegar direitinho, mas aqui, ó.
A escala é muito parecida com essa do desenho, tá? Então eu coloquei aqui 2000 milivolts. E ali, ó, já acendeu lá. Então vamos lá, vamos medir. Eu vou pegar aqui a ponteira. Normalmente a gente usa preta, a gente põe no terra, que é o ponto comum. E a ponteira vermelha a gente coloca no onde eu vou medir. Aqui é para medir correntes altas, até 10 amperes. E aqui é para medir as outras grandezas. Então eu vou colocar aqui para medir tensão, né? Vamos pegar aqui aquela pilha. E eu vou colocar nos polos da pilha. Como eu sei que a pilha tem um lado positivo e outro negativo, eu vou colocar o terra no lado negativo aqui. E vou colocar o vermelho aqui no polo positivo. Então vamos ver quanto é que está marcando aqui, ó. Essa pilha tem aproximadamente 810 milivolts. Então é uma pilha bem gasta, tá? Metade aí da tensão que ela deveria ter, né? Muito bem. Assim que a gente vai medindo. Então eu preciso definir qual é a escala que eu vou usar e fazer a medição. Se eu fosse medir uma tomada, eu acho que ela é 110, então eu vou colocar em 200, que é o valor máximo próximo do valor que eu quero medir. Mas, suponha que ela é 220, eu tenho que colocar aqui, ó, 750. Então aqui é onde eu vou colocar. Agora, eu não sei quanto é a tensão da tomada, ela pode ser de 90 a 500 volts. Eu vou colocar aqui na maior escala. Eu posso medir também aqui, ó, a resistência elétrica. Então eu vejo mais ou menos qual que é a faixa de resistência que eu quero medir e escolho a escala. Isso em aula prática fica muito mais claro. Esse outro multímetro aqui ele é mais interessante de se usar, principalmente por iniciantes, porque você não precisa escolher a escala automática. Eu coloco aqui que eu quero medir tensão elétrica, e aí, aqui ó, coloquei em tensão elétrica, não interessa o valor, ele vai me dar. Então a gente já coloca lá, 29,7 milivolts, por exemplo. Então não ter escala é muito bom. Bom, onde que eu coloco esse equipamento? Eu mostrei para vocês aqui o multímetro, e vocês viram que eu liguei em paralelo, né? Eu liguei num ponto e no outro da bateria. Essa é a ligação que a gente chama de paralelo. Quando eu quero medir corrente, eu não ligo em paralelo, eu ligo em série. Então aqui tem um circuito, eu quero saber quanto de corrente passa aqui. Eu vou ter que abrir esse circuito, pegar uma ponta, ligar aqui, a outra ponta ligar aqui no perímetro e fazer ele funcionar e deixar funcionando e ver quanto é que está medindo. Se eu quiser medir tensão elétrica, por exemplo, mesmo circuito, eu quero saber qual que é a tensão elétrica no R2. Eu não preciso abrir o circuito, eu não preciso desmontar o circuito, eu simplesmente conecto aqui, ó, num ponto e no outro e meço. Se eu quiser medir resistência elétrica, aí eu não vou só abrir o circuito, eu tenho que tirar o elemento do circuito. Eu tiro fora o R2 e meço ele. Eu não posso medir ele dentro do circuito, porque senão eu vou estar pegando outras resistências do circuito e medindo junto, em paralelo. E isso vai alterar a minha medição. Então, recapitulando, se eu quiser medir corrente, eu tenho que abrir o circuito e inserir o amperímetro dentro do circuito. Se eu quero medir tensão, eu vou pegar o meu voltímetro e vou colocar em paralelo nos pontos que eu quero medir a tensão. E se eu quiser medir resistência, eu preciso tirar o elemento de dentro do circuito, medir ele fora do circuito. Ok? Muito bem, então essa foi a aula de hoje. Dá uma estudada nisso aí, se vocês tiverem dúvida, coloca lá nos comentários que a gente tira as dúvidas, tá bom? Abração para vocês, até a próxima aula.